Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, no seu capítulo 29, que falam das reuniões e sociedades espíritas. E no programa anterior estávamos falando dos inimigos do espiritismo, falamos dos encarnados e falamos dos desencarnados. E uma coisa muito importante que Kardec fala, que para todas as dissidências, para todas as brigas, as desarmonias, existe um antídoto chamado caridade. Nós temos que ter caridade para com essas pessoas, para com esses espíritos que querem a desarmonia, que querem a desunião. E também agora Kardec vai falar do remédio. Ele falou que o antídoto é a caridade, ou seja, para que não se comecem todos esses problemas dentro das instituições espíritas, dentro das assembleias, das reuniões, é que tenhamos caridade para com todos. Quando a gente perceber que um companheiro nosso está diferente, ele está precisando de ajuda, então nós não podemos abandoná-lo à sua sorte, porque isso aí vai crescendo, esse processo de influenciação, vai atingindo outras pessoas do grupo. Então, se todos nós tivermos caridade uns para com os outros, nós vamos evitar tudo isso que nós falamos no programa anterior de desunião. Bom, mas Kardec fala do remédio para tudo isso. Já aconteceu? Já. Está tudo desorganizado? Está difícil de conviver? Está. Qual que é o remédio? Primeiro, prece. A prece é sempre um remédio. Mas não é essa prece decorada, não é essa prece que as pessoas decoram e falam e nem estão prestando atenção no que estão falando. Prece feita de coração, que atrai os bons espíritos, que assistem zelosamente aos que confiam em Deus. Então, quando nós percebermos alguma desunião, alguma dúvida entre os nossos companheiros de grupo, do centro espírita, primeira coisa, vamos fazer essa prece, vamos fazer uma vibração por aquela pessoa, para que ela tenha o acompanhamento dos bons espíritos, a presença deles, o zelo desses espíritos, e porque essa prece vai atrair esses bons espíritos, que, como Kardec fala, sempre eles estão assistindo aqueles que confiam em Deus. E eu acho que nós, que estamos já num trabalho, num estudo dentro da casa espírita, o mínimo que nós temos que fazer é confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus. Porque senão, como é que fica tudo isso que a gente está fazendo? Se a gente não tem fé, se a gente não tem confiança em Deus. Também, então a prece é algo que vai atrair os bons espíritos, vai melhorar o ambiente, vai fazer com que aqueles espíritos malévolos que estão ali querendo a destruição do grupo sejam atendidos. Vejam bem, nós não desejamos mal para esses espíritos. Nós desejamos que caia a ficha deles, que eles estão fazendo mal a eles mesmos. Então, o nosso diálogo com eles é dessa forma. Vocês estão perseguindo alguém dentro da casa espírita, mas e vocês? Vocês como estão? Aquela pessoa que vocês estão perseguindo, ela vai ter o amparo, porque nós já estamos cuidando, nós já estamos fazendo prece para essa pessoa. E você, e vocês que estão aí, perdendo seu tempo, se complicando mais. Então, o nosso diálogo com eles é de acolhimento, de oferecer a eles uma oportunidade para eles mudarem.
para eles se transformarem. E geralmente eles já estão cansados. Esses espíritos que chegam com muita empáfia, falando que vão destruir, falando que vão acabar com tudo e tal, eles estão tão necessitados que só faltam eles pedirem, por favor, me acolham, falem comigo com carinho. É isso que eles precisam, porque eles desmontam quando a gente fala assim. Eu já ouvi de um que falou assim para mim, mas nunca ninguém falou assim comigo. Ou seja, eles também são necessitados, não só aquele que está sendo ali influenciado por eles. Se um está sendo influenciado, algum motivo há. Ele deu alguma brecha para ser influenciado. E aquele que está influenciando, ele é um necessitado também, porque ele está equivocado. Ele está achando que ele prejudicando o outro, ele fica bem? Ele fica pior, ele se compromete mais a cada dia. Então, a prece é um instrumento importantíssimo dentro da casa espírita e fora dela, em qualquer ocasião, porque sempre vai atrair bons espíritos. E o estudo dos menores sintomas que revelem a presença de espíritos mistificadores, que prova a ele que se colocou em relação com pessoas esclarecidas e bastante sensatas para não se deixar enganar. A pessoa que estuda, ela não cai na influenciação desses espíritos, porque o primeiro sintoma ela conhece. Vejam bem, uma pessoa que sempre está pensando no bem, praticando a caridade, querendo ajudar, um dia lá ela para e vem uma ideia dela lá, para ela criticar alguém, ou para ela falar alguma mal de alguém, ou para ela prejudicar alguém. Se isso não é do feitio dela, se isso não é do hábito que ela tem, é para ela ficar esperta. É isso que Kardec está falando. Quando o menor sintoma revelar a presença de espíritos mistificadores, qual que é a prova maior para a gente se livrar? Quando a gente tem conhecimento. Eu paro e falo assim, opa, essa ideia não é minha. Por que eu tenho essa ideia? Eu lembro uma ocasião que eu tinha uma amiga dentro da casa espírita. Infelizmente, a gente tem pessoas que estão lá para melhorarem, mas demora um pouquinho para melhorar. E ela tinha um hábito de falar mal das pessoas. E ela ligava para mim para falar mal. Sabe aquela história da pessoa, de tanto que a pessoa fica falando do outro, você começa a dar a sua opinião também. E daí a minha filha, adolescente, que estava ouvindo a conversa do telefone, falou assim, mãe, você não é desse jeito. Você não critica ninguém. Olha o que está acontecendo. Ela me alertou. Olha só como é que pode. A gente, por mais que a gente estude, às vezes a gente cai na armadilha. É isso que os espíritos querem. Que a gente caia na armadilha deles. Então, muito cuidado, muita cautela. Mas quando a gente tem o conhecimento, fica mais fácil. Porque se eu estou criticando, eu ouvi de um orador espírita há pouco tempo ele falar que ele tinha um grupinho que sempre que ele chegava o pessoal estava comentando alguma coisa de outro. Isso dentro da casa espírita, para vocês verem. E ele falou que ele entrava também na conversa e também dava outra opinião. Um dia ele parou para pensar e falou assim, o que eu estou fazendo? Eu estou caindo nessa armadilha porque eu entro lá e vou dar minha opinião também, quer dizer, eu também estou criticando.
Então não vou mais fazer isso, eu não vou mais parar nos grupinhos. Tá vendo? Por quê? Porque a gente tem conhecimento, a gente sabe disso. Então no primeiro sintoma, aqui que Kardec está falando, no menor sintoma que revela a presença desses espíritos, a gente já se cuida, porque a gente tem conhecimento. Então, a gente vai provar ao espírito, né, que se colocou em relação com pessoas esclarecidas e bastante sensatas para não se deixar enganar. E daí não se deixa mesmo, não se engana. Quanto ao companheiro que está fazendo fofoca, né, que está fazendo tudo isso, a gente tem que se esforçar de toda maneira para abrir os olhos dessa pessoa, né, a fim de levá-lo à compreensão de que foi enganado. Porque tem pessoas que são enganadas e permanecem ali acreditando que estão com a razão, que aquilo não foi um engano, né? Então nós temos que ter esse desejo de ajudar essas pessoas, né? Ajudar, livrar aquelas pessoas que estão enganadas das influenciações ruins. Então quando a gente estuda, né? Quando a gente estuda, a gente compreende. Porque quando a gente só lê, tem um ditado que fala assim, ler explica. Então, quando eu leio alguma coisa, eu tenho a explicação. Compreender complica. Por que que complica? Porque quando eu compreendo, cai a minha ficha do que eu estou fazendo. Eu me censuro mais. Eu tenho condições de verificar onde é que eu estou falhando, né? Então, vejam bem, quando Kardec fala da união, que nós já falamos nos programas passados, da desunião dentro da casa espírita. Agora Kardec vai falar da união dentro da casa espírita. Que essa união só vai se dar entre os que compreendem o objetivo moral do Espiritismo. E vamos lá agora. Para compreender o que é preciso? Leitura, análise, nós temos que analisar, assimilação daquilo que nós estamos vendo, né? E o conhecimento, né? O conhecimento só vem através do estudo e dentro da doutrina espírita, o conhecimento só vem estudando Kardec. As obras da codificação. A análise é uma coisa que Kardec recomenda. Tudo que a gente vai estudar, a gente vai analisar. E daí a vivência virá naturalmente. Se eu tiver a leitura, a análise, a assimilação, para compreender esse objetivo moral do Espiritismo, a vivência virá naturalmente. Quando eu menos perceber, eu estarei vivendo esses fundamentos da doutrina. Então, aqueles que compreendem o objetivo moral do Espiritismo e procuram integrar-se nele, não é só compreender também, é vivenciar, havendo confiança mútua a ligá-los. Então, as pessoas ao nosso redor, os nossos companheiros de trabalho, tem que haver entre nós uma confiança muito grande a nos ligar. Benevolência recíproca de um para o outro e vice-versa, né? Tornando-se indissolúvel, porque se houver tudo isso, não vai ter ninguém que vá dissolver esse grupo.
que vai colocar alguma desunião entre esses companheiros. O nosso programa hoje está chegando ao fim, mas nós voltaremos na próxima semana falando ainda dessa união entre os grupos espíritas. Claudete Moura, para o divulgar.net.